Graça e paz abençoados, reis e rainhas que reinam em vida. Bom, vamos ter mais um dedinho de prosa aqui. Eu, um tempo atrás, aqui mesmo, né? A gente fez um vídeo aí, alguém me perguntou assim, bem, essa pergunta novamente. Alguém me perguntou, mas por que isso é heresia o que você prega? Porque não é sempre assim, né? Você fala muito de Paulo, Paulo, mas espera aí. E Jesus Cristo, onde é que fica? Dentro de mim, no meu coração. Paulo a gente fala pura e simplesmente porque ele foi o único apóstolo ao qual Jesus, o próprio Deus, revelou, né? Revelou a ele o Evangelho da Graça. Portanto, mais uma vez a gente vai falar aqui alguma coisinha por alto, né? Nós já falamos já, mas vamos falar por alto o porquê do apóstolo Paulo ser o apóstolo dos gentios. Vamos lá. Isso aí acontece desde o Antigo Testamento, né, o Antigo Pacto. Desde lá ele já é anunciado. Diz assim, bom, na verdade, né, poucos sabem da poucos sabem que a graça de Cristo já havia sido estabelecida, confirmada por Deus como promessa desde os tempos eternos, né? Isso a gente lê também lá em Isaías 42:1, que diz assim: Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Mais uma vez, 42:1 de Isaías. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Isaías. Veja. Esse apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, havia dito que a graça que havia recebido não tinha origem humana e que ele havia sido escolhido pelo próprio Deus desde o ventre da sua mãe, né? A trazer as boas novas da paz aos gentios, no qual o Evangelho da Graça de Cristo, através das revelações do Espírito da Verdade. Isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, ou até mesmo Gálatas 1:12, 1:12 e assim por diante, né? Por falar em Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 15, 1:15 de Gálatas, diz assim: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. No 16, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios imediatamente. Não consultei a carne, nem o sangue. Lei de Moisés. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, que nós acabamos de dizer aqui, que é a revelação. Diz assim, 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem também, né? Se no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas
incompreensíveis de Cristo. Paulo foi considerado ministro do Evangelho da graça de Cristo. E foi reconhecido até mesmo pelos apóstolos nomeados colunas do Evangelho do Reino anunciado por Jesus de Nazaré, como o eleito de Deus, e pregar o Evangelho a todos os gentios da época. Vamos lá. Efésios capítulo 3, verso 7. Efésios 3, 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Hoje, esse Evangelho de Cristo chegou a todos nós, a todos nós em nossos conhecimentos, nossos entendimentos através das revelações do Espírito Santo. De igual modo foste revelado ao apóstolo Paulo. Em Efésios também, capítulo 4, verso 7, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E que nenhum de nós venhamos nos engrandecer e se exaltar por ter tido compreendido essa graça, maravilhosa. Pois ela não foi revelada porque somos nós os melhores, nem porque somos bonzinhos e merecedores, e sim porque o amor do Senhor e Cristo nos escolheu e nos elegeu desde antes da fundação do mundo, a fim de que andássemos nela. Efésios no capítulo 1, desde antes da fundação do mundo. Aí no capítulo 2, versos 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça, que não foi de graça, não foi por obras, mas sim pela graça divina. Portanto, a gente não deve anular essa graça de Cristo, pois ela é o poder de Deus para toda a salvação do engano da mente e que nos conduz à vida eterna. Eu tenho conversado muito com as pessoas, inclusive pessoas próximas, Mas a Bíblia ela fala, pelo menos em dois livros eu lembro aqui, mas tem vários. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz que nós não devemos debater, e sim trocar ideias. Como eu sempre digo, às vezes eu sei de alguma coisa que eu descobri na Bíblia, que você não sabe. Às vezes você sabe de alguma coisa que eu falo, poxa, eu não sabia disso. Então assim nós vamos aprendendo, entendeu? Não debater. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25, também diz que nós temos que fazer isso com mansidão, com amor. Hoje eu vejo tantas agressões, eu recebo ofensas, nas redes sociais, e as pessoas se dizem cristãs. Que cristão que é esse aí? Eu assisti por várias vezes aí aquele
o filme de Lutero. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Ele não foi perseguido, nós também. Aí as pessoas falam que de repente a gente está desviado, desigrejado. Nada disso tem na Bíblia, né? Então, aí eu lembro novamente do meu avô, falecido avô. É no frigir dos ovos que nós vamos ver quanto óleo vai sobrar, tá certo? Quanta banha vai sobrar. Eu Pessoas me perguntam a respeito de anjos. Eu não sou sabedor das coisas, eu estudo, né? Mas eu não sou sabedor de tudo, não. Eu não sou o dono da verdade, eu sou o filho do dono da verdade. Então, a gente falou alguma coisa sobre por que de repente existem alguns livros apócrifos. Por quê? Porque a realidade diz, né? Dizem por aí, ah não, foi uma revelação, foi explicado. Quem explicou foi o homem, sem entendimento. Tanto é que, por falar sem entendimento, nós vemos aí o livro de Enoque. Dias atrás, mês eu acho, eu falei aí para um irmão que os anjos, né, os alequins, eles tinham, inclusive eles tiveram relacionamento sexual com mulheres terrenas. Ah, não. Eu não, não, não. Isso não está na Bíblia, porque não sei o que. Tudo bem. Lê lá o livro de Judas, mas não é nele que você vai encontrar. É você ver, ler no livro de Enoque. Tem tanta coisa ali. Por que eles não colocaram esses livros? Não é que eles não colocaram na Bíblia, eles tiraram. Aí vem alguém que se diz sábio, que tem entendimento, que, sabe, tem zelo pela palavra, mas não entendimento, tá ainda no antigo pacto, né? É uma pessoa, né, que tudo aquilo que você faz do Antigo Testamento, né, antes dos anos 70, é judaísmo, são práticas de judaístas, né? Então, de judeus. Essas abluções, batismos, quer dizer, dízimos, ofertas, ir na igreja ou no templo, tudo mais, tudo isso é do antigo pacto. Então você continua lá. Essas pessoas, elas não tinham Espírito Santo. Não tinha. Só depois dos anos 70. Você já nasceu perfeito, nasceu. Hoje, esse negócio de, ah, eis que te digo, então, isso não existe. Aí, Hélio, você está blasfemando. Isso não existe. Hoje o próprio Cristo, ele habita em você. Lucas 16 escreve: os profetas, a lei e os profetas duraram até João. Então, se existe um homem hoje ou uma mulher que fala, eis que te digo, eu já ouvi um monte de coisa, ouço ainda, né? Mas depois que sabem a respeito do que a gente pensa, aí já pega e desaparecem. Porque sabe que a gente conhece, a gente sabe que isso não existe. Não é porque eu sou um bambambam, não. Só ler. Só ler. Eu creio que você sabe ler. Larga de preguiça. Fica aí esperando aquele canguluso pegar e falar. Mas para que eu vou ler? Porque se tem um pastor que interpreta. Que isso? O único pastor é Jesus Cristo. Para. Então, esses livros, Macabeus, Enoque e assim por diante, por que eles foram retirados da Bíblia, né? Pelo Kenan, porque não sei o que, papai, por quê? Porque se você for ler o livro de Enoque, eu falo muito de Enoque porque eu leio bastante esse livro. Por que eu leio bastante? Porque eu já li uma vez, duas vezes, tem coisas que eu não consegui entender. Então você vai lendo, aí você vai pedindo revelação, opa, vai chegando. Zelo é uma coisa, entendimento é outra, né? Zelo é intuição, é aquilo que você está vendo aqui, né? Por isso que eu, até quando eu vou, tenho um esbocinho, vou falar alguma coisa, um estudo, uma Bíblia, a Bíblia, a linguagem de hoje, para fácil entendimento, né? Porque tem muita gente que mesmo sendo bacharel,
toma leitinho ainda. Ou seja, né? Faz isso porque coloca na mente das pessoas e tá tudo certo. Hoje tem muita gente aí, homens de Deus aí, que estão apavorados, porque as igrejas estão esvaziando. A partir do momento que pessoas, irmãos, vão conhecendo o Evangelho da Graça, elas vão saindo fora. Elas não vão querendo mais. Mas existem os filhos da livre e os filhos da escrava, né? Tem gente que faz de tudo para não conhecer. Mas voltando a esse livro de Enoque, ou os livros apócrifos, como não é de fácil entendimento, resolveram excluir. Entendeu? Resolveram tirar das escrituras, da Bíblia. É mais fácil assim, né? Porque não dá para se entender. Porque é muito fácil quando você lê na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece, mas só fortalece se. Então, tem versículos na Bíblia que foram, lógico, traduzidos pelo homem, né? Que eles não existem. Tem um código, códice sinaítico, que é o que mais se aproxima, do grego, do hebraico, assim por diante, do aramaico e tal, que a gente fala dele aqui, que dá exatamente para você tudo. A Bíblia nunca teve versículos, capítulos e tal, é uma carta por inteiro, né? E assim por diante. Mas tem muita gente que não sabe. Então, a questão é a gente ler, não debater, conversar. Eu conheço muita gente, tenho conhecido muita gente boa, muita gente que. Mas, inclusive pastores, presbíteros e tal, bispos aí. A gente conversa, a gente vai batendo um papo direitinho, a gente vai chegando num acordo. Entendeu? Vai chegando num acordo. Pessoas que fora do Brasil, poxa, isso muito me alegra. E olha que, veja, vamos trocar uma ideia simples, eu prego eu já falei, com um fonezinho de lapela, um microfone de lapela, um celular. O interessante é a palavra, contanto que as pessoas tenham entendimento. Amém? Veja só, quando a gente fala a respeito de que essas pessoas do passado, até hoje, se está no antigo pacto, não tem o Espírito Santo. Porque elas não acreditam que Jesus mora, né? Ah, sim, e tal, Cristo vive em mim. Mas prega o judaísmo. Porque se pregar tudo que está escrito hoje na revelação que somente Paulo recebeu, no novo pacto, na nova aliança que está escrito, eu não sei como é que tem pessoas que vêm falar comigo, falam, não, mas lá em Gênesis, não. Eu sempre bato nessa tecla. Lá está escrito que não sei o quê. Ei, prova para mim. Tudo que aconteceu lá. Mateus capítulo 15, verso 24. O próprio Cristo está dizendo, Jesus de Nazaré, eu vim apenas somente para os judeus. Você é judeu? O meu nome é Hélio Gonçalves, esse canal chama-se Conversa em Graça para quem está chegando agora, tá bom? Porque tem muita gente que visualiza, mas não curte porque ainda tem medo de represária, mas amém, não tem problema, vai chegar exatamente para quem precisa, para quem tem dúvida, para quem pretende conhecer a verdade, para que, assim, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, tem muitos evangélicos que não entendem, tem muitos pentecostais que não têm essa liberdade. Essa verdade eles não conhecem, porque não, se conhecesse a graça, conheceria a verdade, o evangelho genuíno. Amém? Bom, eu espero que tenham, foram poucas palavras e tudo mais, mas versos que, na sua tradução, eu leio em várias traduções aqui, para a gente ver o que uma fala, o que a outra não fala, e o que é que foi traduzido, como que foi feito, que nem essa Bíblia fácil de ler, por exemplo. Bíblia fácil de ler. Ou então,
Qualquer Bíblia que você vê, qualquer não, né? Algumas Bíblias que você vê que tem uma letrinha, né, em cada versículo. Clica naquela letrinha, não no número do capítulo, mas do versículo, do capítulo, mas no meio do versículo tem uma letrinha. Clica nela, no seu computador, no seu celular, aí você vai ver. Mas, graça e muita paz. Aguardo vocês. Até uma próxima, tá? Lembre-se, a verdade dói, a dúvida corrói, e o sistema religioso destrói. Até a próxima. Graça e paz.